Quem tem problema na vida que você mesmo criou? Você sabe, esse problema fui eu que criei. A gente passa por muitas situações, no casamento, na vida financeira, nas amizades, nos relacionamentos, no dia a dia. A gente entra em muitas situações difíceis porque a gente conhece a Deus, mas nós não temos algumas características divinas. Se nós prestássemos atenção em algumas características divinas, características essas que Ele deixou à disposição de todo aquele que crê, e nós imitássemos mais a Deus, a nossa vida seria muito mais fácil. Não tem como passar por essa terra sem problema. Primeiro ponto. Eu não estou falando que você não vai ter problema. Eu estou dizendo que você passa de uma forma muito mais leve. Porque muito problema que veio sobre a sua vida foi para te treinar, para te amadurecer e não para te derrubar. Só está muito sofrido porque, como você não adquiriu algumas características divinas, você age mais como homem, como ser humano, do que nas características gratuitas que estão à disposição de você. Mas a verdade é que todo ser humano passa por aflições, porque isso é uma previsão bíblica. Mas você concorda comigo que tem seres humanos que passam por muito mais aflições que outros? Sim ou não? Então deixa eu te fazer mais uma pergunta. Deus é injusto? Não. Se Deus não é injusto, por que alguns seres humanos passam por muito mais problemas e aflições do que outros? Porque existem seres humanos que adquiriram a capacidade de replicar características divinas. Outros, apesar de virem à igreja, apesar de gostarem de Deus, seguem vivendo, convivendo e tendo atitudes apenas humanas. Então, por exemplo, uma atitude humana, se você me dá um tapa na cara, eu te dou outro. Sim ou não? Esse é humano, não estou falando que é o certo. Estou dizendo que o instinto humano nunca é: tadinho, me deu um tapa na cara, não deve estar bem hoje. Isso não é um instinto humano. O instinto humano é: bateu, levou. Mas aí a Bíblia vem, característica divina, e diz: se alguém te bater numa face, dê também a outra. Você fazendo isso, você vai estar gostando? Não, mas você vai estar provando que ama. Porque não é sentimento, é mandamento. E aí eu fui perceber que fui analisando meus problemas nos últimos tempos, as dificuldades que eu entro, as aflições que eu sofro, mas também vejo coisas que foi: como é que eu ainda não resolvi isso aqui? Por que eu ainda não mudei de nível nessa área aqui? Como é que as coisas ainda não estão do jeito que poderiam estar nessa situação? E eu cheguei a algumas conclusões. A primeira conclusão é que nem todo problema foi criado por você. Existem problemas que Deus envia para poder justamente despertar em você uma característica divina, que eu quero te ensinar hoje, que só vem através das aflições. Isso aí, existem características divinas que só nascem em você quando você está por baixo, quando você está mal. Outras características divinas só vêm em você quando você está bem. Então, existem características divinas que vêm quando você está bem, outras surgem quando você está muito mal. E infelizmente, essa característica divina que eu vou te ensinar hoje, que Deus faz muita questão que você tenha, porque Ele é assim, então Ele faz questão que você como filho seja, só vem através das aflições. E o nome dessa característica chama-se paciência. É muito difícil ser paciente. Por mais que você tenha um temperamento que te ajude. Por exemplo, eu tenho um temperamento muito forte, né? Eu sou muito sanguíneo, eu sou muito líder, sou muito de tomar decisão rápida, eu sou muito de falar na hora que você também falou. Então meu temperamento não me ajuda a ser paciente, mas todo temperamento está sujeito à obediência de Cristo e ponto final. Agora, pode ser que você, pelo um temperamento um pouco mais fleumático, um pouco mais tranquilo, você consiga ser um pouco mais paciente em algumas situações. Mas eu não estou falando de uma paciência humana e natural. Eu estou falando de uma característica divina. Paciência no dicionário é o poder de manter a calma e o equilíbrio emocional diante de situações adversas. É saber esperar sem sofrer.
Esperar sem sofrer? Esperar sem ficar ansioso? Sem ficar ansiosa? Difícil. Diante de uma situação adversa, eu estar com equilíbrio emocional, paciência, a raiz também vem da palavra paz. É você ter paz no meio de uma tribulação, paciência. É você ter esperança que as coisas vão melhorar, a tal ponto essa esperança, essa confiança que vai melhorar, que você não se desespera enquanto está esperando. É difícil ou é fácil? Muito difícil. Porque entre a gente e essa característica, tem as nossas emoções. Só isso. Que gritam por tudo que é contrário à característica divina. Nossas emoções humanas, elas não estão dispostas a se encaixar nas características divinas. É por isso que nós submetemos a nossa alma constantemente ao Espírito de Deus. Porque se a gente for guiado pela nossa alma, sentimentos, emoções, pelo nosso intelecto, a gente vai errar muito mais do que o normal. Porque nós somos seres emocionais, nós reagimos. Quem aqui já falou uma coisa que se arrepende de ter falado? Não devia ter falado, falei besteira, ofendi, puxa, desse voltar atrás. Quase todos nós, pode ter uma exceção ou outra aqui, mas quase todos nós já falamos coisas que nos arrependemos. Já levantamos a voz. Já perdemos a paciência em alguma situação. Mas eu percebi que eu errava muito nesse quesito. Eu perdi a paciência por tudo. Se Deus me prometesse algo, tinha que ser agora. Como assim vai me prometer? Eu vou ter que esperar 18 anos. Mas toda promessa bíblica demorou décadas. Aí com você quer de um dia para o outro? Saber esperar sem sofrer é uma característica divina. Ter paciência com o jeito, com o erro e com as limitações dos outros. Isso aqui é muito difícil. Chega uma hora que a minha paciência acaba. Aí a Bíblia diz, não. Se você quer ser como eu sou, a sua paciência precisa ser constante. Poucos casamentos, quem aqui é casado? Casados. Poucos casamentos estariam de pé se tua mulher não tivesse paciência contigo. Poucos. E é um erro que nós precisamos corrigir hoje. Porque se Deus colocou pessoas pacientes na tua vida para desconsiderar teus erros, tuas limitações de estar em outras oportunidades, quem é você para não dar chance e oportunidade para outros também quando erram? Se o próprio Deus foi paciente contigo, para rever tua vida. Não precisa lembrar da época do mundão, não. Só desde que você converteu os moles que você já deu com Deus. Só desde que você aceitou Jesus Cristo, como você já errou, já pisou na cruz. Para pensar nisso agora. Só desde a conversão. Vê se Deus não foi muito paciente contigo, você está sentado aqui hoje. Aí na hora da gente ser paciente com os outros, a gente não quer. E aí eu vou ler algumas coisas com vocês hoje na Bíblia, para despertar a sua mente para a importância da paciência. Quem puder, por favor, abra comigo em Romanos capítulo 5, versículo 3 do capítulo 5. Não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Sabe o que segue se gloriar? Dá glória na tribulação. Sabe o que é tribulação? Problema. Dar glória no problema é um pedido difícil. Eu estou passando problema, eu quero reclamar. Eu estou passando problema, eu quero gritar. Eu estou passando problema, eu quero falar que Deus não existe, que Deus me abandonou, que a gente adora botar culpa em Deus. Impressionante. Aí o apóstolo Paulo falou aos Romanos, não. Você vai dar glória na tribulação, sabendo que a tribulação produz paciência. Então, conforme eu falei, nem todo problema, nem toda tribulação veio de algo que você fez para merecer. Às vezes é só uma prova divina para fazer nascer em você essa característica que ele faz questão que você tenha da parte dele. Paciência. Está escrito, não é o que eu acho. E por que Deus quer que você tenha paciência? Porque a paciência vai gerar experiência. E a experiência é o que gera a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Ou seja, a paciência
é só o primeiro degrau de uma escada que Deus quer que você suba. Porque a sua paciência vai gerar experiência. A experiência vai gerar a esperança. E a esperança vai fazer você estar melhor diante de Deus. O que a Bíblia está dizendo? Que se você não desenvolveu nem a paciência, você nem começou a subir os degraus divinos. Se você não consegue esperar sem sofrer, se você não confia na promessa sem duvidar, se você não consegue lidar com a limitação dos outros, se você não consegue dar chance, sendo que Deus te deu várias, você ainda não começou nem a subir o degrau do cristianismo. Você não começou nem o processo ainda de evolução e santificação que a Bíblia nos promete. Olha o que diz Tiago, capítulo 1. Livro do apóstolo Tiago, capítulo 1. Versículo 2. Meus irmãos, outro autor aqui. Meus irmãos, tende grande gozo, grande alegria, o passar por várias tribulações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência na tua vida. Tenha, porém, a paciência como obra perfeita, para que você também seja perfeito e completo, sem lhe faltar coisa alguma. Aqui começa a ficar mais complicado. Tiago, irmão de Jesus, o autor dessa carta, diz o seguinte: um dos objetivos da paciência é você parecer tanto com Jesus, que não vai faltar-lhe coisa alguma. Qualquer pessoa que olhar para você não vai conseguir te acusar de nada, apontar o dedo em nada, porque a paciência produz isso. Ou seja, nesse processo de aperfeiçoamento divino, a paciência é um passaporte que te dá acesso a esse tratamento, a essa limpeza espiritual, que te leva para um próximo nível, que te faz entender coisas que você não entendia antes, que te faz viver o que você nunca viveu. Muitas pessoas perderam a paciência, e ao perder a paciência, perdem a experiência e a esperança. Se você perder a paciência, o problema não é só a falta de paciência, é o que vai vir depois disso. Se você perder a paciência, o problema não é só a falta de paciência, que é claro, a falta de paciência vai fazer com que ninguém conviva com você, porque ninguém quer conviver com o impaciente. A pessoa que está irritada o tempo todo, está amargurado o tempo todo, a pessoa que reclama o tempo todo. Ninguém quer passar por isso. Então, o problema da paciência não é só os seus relacionamentos que vão se degradar. É que você não vai desenvolver outras coisas que podem te levar para a morte física, emocional, espiritual, financeira. Porque você fica sem experiência porque não tem paciência. E fica sem esperança porque não tem experiência. Está na Bíblia. Então, quando eu parei para refletir, Deus, por que eu não entendi? Por que eu não entendi isso aqui antes? Eu passei por um monte de coisas nesses últimos 20 anos que eu não precisava ter passado se eu tivesse tido paciência. Quantos jeitinhos eu tentei dar com Deus? Nós cansamos de fazer como Abraão fez. Deus vem para Abraão e fala: você vai ser pai de multidões, reis vão proceder de ti. Olha para a areia do mar, você não vai poder contar os filhos que vão sair de você, assim como a areia do mar, como as estrelas do céu. Sabe o que Abraão fez? Pegou a escrava e teve um filho com ela. Sabe o que é isso? Falta de paciência. Mas como assim? Eu já tenho 90 anos, vou ter que esperar mais? Ou seja, a gente prefere dar o nosso jeito do que esperar pacientemente no Senhor. Esperei com paciência no Senhor, e Ele inclinou seus ouvidos para mim. Você vai ver que a palavra paciência de Gênesis e Apocalipse vai estar salvando muitas pessoas, vai estar colocando muitas pessoas que estavam por baixo, por cima. Como é que a gente nunca percebeu o poder da paciência? Como que pode as nossas emoções gritarem mais alto do que o princípio? O que está acontecendo conosco que a gente prefere pisar na instrução bíblica, na instrução milenar, e seguir o nosso sentimento negativo do que simplesmente obedecer? Porque a paciência é uma questão de obediência.